E aí galera, beleza? Voltamos aqui a mais um bloco somente falando sobre as questões ambientais, ok? Bom, dando sequência aqui à nossa aula sobre meio ambiente, é impossível falarmos de meio ambiente sem falarmos de novas políticas, né? Que começaram a aparecer no mundo inteiro por conta de todos aqueles impactos ambientais que cada vez mais se tornaram frequentes, né, em todos os ecossistemas, principalmente os habitados pelo ser humano, onde ele consome esse meio ambiente, né, essas matérias-primas, né, de forma totalmente irresponsável, né, com a sustentabilidade das próximas gerações, por exemplo, né? Então, é impossível nós falarmos disso e não tentarmos consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável. Ora, já que está havendo uma série de problemas ambientais, certo? Se os impactos ambientais estão praticamente se proliferando, né, pelo mundo inteiro e vários casos acontecendo de impactos ambientais, ok? É necessário se repensar um novo modelo de desenvolvimento econômico para a nossa sociedade, ok? O que adianta você ser milionário e não ter um bom ar para respirar, né, uma água limpa ou potável para poder beber? Então é impossível se não pensar num novo modelo de desenvolvimento econômico, beleza? Então, criar um termo desenvolvimento sustentável. Sustentável vem do próprio termo que se sustenta, né, que é possível, né, que é coerente, né, com a própria vida humana e o próprio futuro do ser humano nesse planeta, né? Bom, primeira coisa que nós temos de destacar, né, no desenvolvimento sustentável é que nós temos a necessidade de vincular 3 esferas de desenvolvimento, ok? A primeira seria o desenvolvimento ou crescimento econômico, já que nenhuma empresa quer deixar de crescer. E, na verdade, esse é o grande cabo de guerra, né? O crescimento econômico das empresas com a preservação ambiental. Então fica um cabo de guerra. Preservação ambiental puxando de um lado e do outro desenvolvimento econômico, já que somos praticamente todos no mundo, salvo alguns países, poucos países, nós somos totalmente capitalistas e nos importamos cada vez mais com o lucro e deixa o meio ambiente com seus problemas. Então, olha só, essas 3 esferas envolveriam aí o crescimento econômico, desenvolvimento humano, que seria revelado através da justiça social, fim da miséria, acabar com a fome, né, que é super importante, e tudo isso colocando no liquidificador e batendo tudo isso junto com preservação ambiental, ok? Então, se você deixar um dos 3 de fora, já não é desenvolvimento sustentável. Não adianta você crescer só economicamente, como é o modelo econômico atual, né? Em que você cresce, desenvolve economicamente, ganha cada vez mais milhões e bilhões de dólares com multinacionais e etc. Mas se você não tem preservação ambiental, porque não adianta você ser milionário ou bilionário e não ter um ambiente saudável, agradável para poder usufruir, né? Outra coisa, não adianta também você ter a preservação do meio ambiente e o crescimento econômico se não houver um desenvolvimento humano, ou seja, na qualidade de vida, né? E na própria, né, questão da erradicação da miséria e da fome, né? Coisas que passaram a ser pensadas como questões ambientais mais para frente, beleza? Bom, nós precisamos, para se criar desenvolvimento sustentável, né, de conjugar o interesse das empresas, ok, com o desenvolvimento social e a possibilidade de se ter um ambiente equilibrado, certo? Então, nós temos 3 vertentes, ok? As empresas querem um crescimento econômico, né? Nós precisamos de um desenvolvimento na qualidade de vida, no desenvolvimento social,
né, acabar com a fome, para que todos possam usufruir do planeta de forma mais igualitária, ok? Fazer uma justiça social. E também precisamos, numa outra vertente, de preservar o meio ambiente, porque é nele que nós nos inserimos e é nele que nós vivemos, ok? A incidência de câncer pulmonar no mundo inteiro vem crescendo, problemas do sistema circulatório vem crescendo com a poluição atmosférica. A quantidade de doenças que são geradas a partir da falta de saneamento básico, né? Tratamento da água, por exemplo, coisas que acabam aumentando o número de pessoas doentes, de morte e diminuindo a qualidade de vida do próprio ser humano em geral, ok? Então, a necessidade, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente. Hoje nós precisamos consumir. Ninguém está dizendo aqui que você não pode consumir. A verdade é que esse consumo, essas necessidades do presente que nós temos, a sociedade, né, global tem hoje, ela precisa ser suprida. Nós precisamos comer, né? Precisamos de educação, precisamos de energia elétrica, de consumir a gasolina para ir nos lugares, etc. Ora, nós temos necessidades. Só que esse consumo tem que ser de forma consciente, para que não comprometa a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas necessidades também. Ou seja, se nós consumirmos do mesmo modo que nós estamos consumindo, que geração, que futuro, né, meio ambiente nós iremos deixar para os nossos filhos, para os filhos dos filhos e filhos dos filhos dos filhos e assim consecutivamente, ok? Então é exatamente isso que é desenvolvimento sustentável. Desenvolver economicamente, desenvolver humanamente, certo? A questão do IDH, a evolução da qualidade de vida, justiça social, fim da miséria e da fome, mas sem destruir o meio ambiente, sem causar tantos impactos ambientais, ou tentando, no mínimo, diminuir, minimizar esses problemas que são graves, que influem diretamente na saúde humana, ok? Bom, aí essa imagem, né, que é o símbolo da reciclagem, aí, né, da reutilização, né, e também hoje em dia até associada à própria questão da preservação também, que é exatamente o ciclo que nós precisamos dar, né, para preservar esse meio ambiente do nosso planeta, do qual nós necessitamos. Nós não somos aliens, ok? Nós estamos aqui e precisamos cuidar desse planeta para que as nossas próximas gerações possam ter um planeta sustentável, né? Para que eles possam poder reproduzir a sua vida num planeta como nós estamos tendo, né, a possibilidade de reproduzirmos a nossa vida. Beleza? Então, isso é desenvolvimento sustentável, tá? Se não fizermos isso, obviamente que uma série de problemas ambientais, como os que vêm evoluindo no Nordeste brasileiro, é um exemplo disso, né? Em várias outras áreas, como por exemplo, nas áreas de transição do deserto do Saara, tanto ao norte quanto ao sul, né? A área de desertificação vem aumentando, ok? Na China, principalmente na parte oeste, né? Ela também tem várias áreas que estão entrando em processo de desertificação ou que estão aumentando a área desértica naquela região. Por quê? Simples. Poluição e impactos ambientais, gerando desgaste no meio ambiente, alterações no meio ambiente, e quem vai sofrer com isso somos nós mesmos, os seres humanos. Beleza? Bom, esse modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, que é totalmente insustentável, ele gera até, por exemplo, charges como essa. Repare, o consumismo está tão no centro da nossa sociedade, no centro da economia, né? Só que nós esquecemos que tudo que nós consumimos vem da natureza e depois volta para a natureza, só que jogados em lixões e uma série de outros fins que são dados, aterros sanitários, incinerações, etc., que são fins do lixo, né? Inclusive,
né, o lixo, a produção de lixo no mundo inteiro vem, né, crescendo cada vez mais com esse modelo consumista que é insustentável. Ok? Por exemplo, o crescimento de número de lixões, né, espalhados pelo mundo, principalmente pelo mundo subdesenvolvido, né, saiba você que o pior destino de um lixo, né, o pior destino que pode ser dado a um lixo é o lixão. Né? Por quê? No lixão há uma série de outros impactos ambientais, além da degradação visual e a própria questão da diminuição da qualidade de vida, né? a inalação, aquelas coisas que acabam diminuindo o bem-estar, né? Podem até não causar doença, mas diminuem a qualidade de vida de forma geral, né? Aquela degradação visual, todo esse problema, aquela área degradada. Existe uma série de outros impactos ambientais que podem ser ocasionados pelo lixo. Por exemplo, o chorume. Né? O que é o chorume? É um líquido, né, que é proveniente da decomposição da matéria orgânica que você joga no lixo. Né? O resto de batata, o resto do feijão que você joga fora. Tudo aquilo ali, quando entra em decomposição, né, ele vira um líquido muito ácido, tá? Que é o chorume. E aquilo ali percola pelo solo até chegar e poluir, por exemplo, lençóis freáticos, né? Que muitas pessoas utilizam com poços artesianos, ok? Então, além de disseminação, né, de doenças por vetores como a Aedes aegypti, né? Doenças como a leptospirose, já que são locais propícios para o desenvolvimento de ratos, baratas, mosquitos, etc. Ok? Aí você tem, por exemplo, a questão do aterro sanitário, né? Que também polui o solo e destrói ecossistemas. Okay? Apesar de todo estudo de impacto ambiental, eles acabam gerando problemas ambientais. Okay? Aí você entra numa questão da incineração, mas apesar de muitos países, por exemplo, utilizarem, né, a calor, né, proveniente daquela incineração do lixo, né, para aquecer metrôs ou gerar energia para os metrôs, né, energia elétrica, etc., aquela queima acaba lançando na atmosfera o quê? Causando o quê? Mais emissões de gases na atmosfera, né? Gases poluentes que vão afetar diretamente a qualidade de vida da população. Então o lixo e a produção dele é cada vez mais séria, ok? Somente no estado de São Paulo, que é o mais industrializado do Brasil, né? São mais de 18 mil toneladas por dia. No Brasil, por dia, são 270 mil toneladas geradas. Imagina no mundo inteiro. Existem aterros sanitários e lixões que já possuem mais de 28 milhões de toneladas acumuladas ao longo de anos e anos e anos e anos. Ok? Então, esse modelo consumista ele é totalmente insustentável. Bom, mas ele está no centro, né, do desenvolvimento da nossa economia. Por exemplo, como mostra essa charge. Olha só. O garotinho conversando com o pai, né, e chega e pergunta: pai, por que ninguém está comprando? Né? Aí do lado ele responde: porque está todo mundo sendo demitido. Então o cara não tem dinheiro para comprar. E aí depois o filhinho pergunta: por que está todo mundo sendo demitido? Aí o pai responde: porque ninguém está comprando. Então, o nosso modelo de desenvolvimento econômico, baseado no consumo e no crescimento somente econômico e na questão do lucro das empresas, ele é totalmente inviável, gente. Totalmente inviável e, do ponto de vista ambiental, insustentável. Beleza? Ora, aqui nós temos uma propaganda de uma empresa, né? Inclusive isso é uma prática comum, cada vez mais comum, né, uma preocupação com a questão da sustentabilidade. E aí diz ali, ó, desenvolvimento sustentável, um compromisso que respeita a todos, ok? Até porque nós precisamos de cuidar do nosso planeta para gerações futuras. E você também faz parte disso, ok? Um consumo mais consciente, né, de todos os recursos que você utiliza, como água. Quanto de água você joga fora num banho, lavando o carro,
escovando o dente, ok? Tudo isso, todos os recursos, não só a água, mas a luz que também provém da nossa natureza, tudo que nós retiramos da natureza, um dia ela vai cobrar. Se nós não utilizarmos de forma consciente, obviamente, isso tudo vai entrar em colapso. Bom, muito bem. Antes, tá? Os problemas de impacto ambiental, por exemplo, até chegarem num patamar tão elevado como nós temos hoje, eles se davam de uma esfera local, regional, ok? Ora, aquela região está com problema ambiental, ou naquela área existe uma poluição de um rio, ou então, por exemplo, aquela floresta naquela região está causando um problema ambiental, de perda da biodiversidade, etc., naquela região. Ok? O problema é que o ecossistema ele é um sistema totalmente integrado, né? Nós temos ecossistemas, como os biomas, né, que se formam numa determinada área, que há áreas de transições para outros tipos de biomas, mas a verdade é que o sistema global também é um ecossistema sustentado e conectado um pelo outro. De maneira tal que os impactos ambientais gerados pelo ser humano eles foram aumentando e crescendo tão fortemente que ele deixou de ser local para se tornar um problema global. Então repare que a devastação de uma floresta pode ocasionar, por exemplo, a desertificação em outras áreas distantes, né? A urbanização pode modificar o sistema atmosférico, ok? Com chamadas ilhas de calor, ok? Então, o nosso ecossistema global ele está sendo alterado. Quando isso começou a incomodar de maneira, aí também, claro, sob protestos cada vez mais generalizados, né, de todas as pessoas e de vários ONGs, né, no mundo inteiro, obviamente que vai entrar em ação aí a ONU, beleza? Como assim? Sim, a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai começar a se preocupar com a temática ambiental, ok? E nessa preocupação, vai começar a fazer algumas conferências sobre o meio ambiente, beleza? Então é a ONU começando a se preocupar. Então a ONU, né, que é um organismo supranacional, você já conhece, onde existem vários países associados, dos quais o Brasil, né? E nós temos aqui o símbolo da chamada PNUMA. A PNUMA que vai ser criado nessa primeira conferência sobre o meio ambiente feita pelas Nações Unidas, né? É o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Até então, nunca na história, um organismo político criado, né, por uma instituição supranacional para poder cuidar somente do meio ambiente. Ok? É o ser humano, mesmo que tardiamente, sim, muito mais tarde do que deveria, mas começando a se preocupar com essa temática ambiental. Então vai surgir a primeira conferência chamada Estocolmo 72. Bom, deixa eu decifrar isso para você. Estocolmo, você já conhece, obviamente, é uma cidade da Suécia, né? Onde foi feita a primeira reunião, o primeiro fórum, a primeira conferência entre os países das Nações Unidas, associados, né, às Nações Unidas, ok? Em 1972. Olha só, tarde demais, mas começando a se preocupar com o meio ambiente. Bom, o que eu posso falar para você sobre a Estocolmo 72? Bom, já falei que foi a primeira conferência, ok? E os impactos ambientais, né? Obviamente que foram tratados isso nessa conferência, que são problemas provenientes do modelo econômico que encara o ecossistema como uma fonte inesgotável de matérias-primas e receptáculo de dejetos e objetos não necessários. Vai ser a primeira conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, para tratar de problemas ambientais de nível global. Ora, nessa conferência começaram a ser
mostrados ali, né? Uma série de documentários, estudos, foram vários debates sobre o modelo de desenvolvimento sustentável. Inclusive vai ser depois dessa conferência que aquela Brundtland que eu acabei falando para vocês vai definir o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Como aquele que se preocupa com as gerações futuras, e alguns avanços como a criação da PNUMA, aquela que eu mostrei, aquele símbolo, né, da PNUMA, vai ser criada exatamente em Estocolmo 72, ok? Que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É um programa dentro da ONU em que vai se preocupar somente com essa questão. Então, todo um estudo, um pessoal, né, somente voltado para essas questões, o que representa, sim, um avanço, já que nada disso havia até o momento. Bem, além disso, por exemplo, no Brasil e no mundo inteiro, não só no Brasil, né, a partir de Estocolmo 72, apesar de somente ter proporcionado uma série de questões, né, e discussões, nada de ordem prática foi desenvolvido. Na verdade, a gente vai ver que em todas as conferências da ONU não teve nada prático, somente discussões, ok? Alguma coisa já começou a ser feita pelos países que participaram. Um reflexo disso no Brasil foi o quê? Foi uma política nacional de meio ambiente. Até então o Brasil não tinha, certo? Então o Brasil agora passa a ter uma política somente voltada para a preservação, conservação do meio ambiente. A partir dessa conferência, a partir da influência dessa conferência. Por exemplo, organismos como o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, talvez você não conheça muito, mas ainda existe nos dias de hoje, ok? Para cuidar das questões ambientais. E o mais famoso aí, com certeza, você conhece o IBAMA, né? Que é como se fosse uma polícia florestal, ok? Para cuidar, né, de coisas relacionadas ao meio ambiente. Nessa foto aqui, diretamente do Túnel do Tempo, né, de 1972, você consegue observar aí bem como foi, né, vários países como Etiópia, Alemanha, Austrália, né, Argentina, o próprio Brasil, o Sudão, Suécia, Suíça e outros países que participaram discutindo, comentando, criticando, etc. Tá? Esse aqui é o símbolo da CONAMA, que vai ser criada no Brasil, né, para cuidar realmente do meio ambiente, até para impor essa política nacional de meio ambiente. Aqui nós temos, nesta nova imagem, né, o IBAMA. Né? Repare que um cara fortemente armado é como se fosse, né, uma polícia, como se fosse, não é uma polícia, né, ambiental, além de vários estudos que são feitos. O próprio estudo de impacto ambiental passa a surgir exatamente nesse momento, né, com a criação da CONAMA e do IBAMA. Você vai fazer uma obra no Brasil, não é simplesmente chegar e fazer. Né? A partir da Política Nacional de Meio Ambiente, é o IBAMA quem vai fazer a concessão ambiental, ou seja, vai fazer os estudos de impacto ambiental que aquela obra, né, que você quer fazer, seja ela qual for, ela vai proporcionar, ok? Se ela vai agredir demais o meio ambiente, de forma insustentável e tudo mais, quem faz aqui no Brasil é o IBAMA. Né? Aqui são pessoas do Comando de Operações Ambientais. Beleza, pessoal? Show de bola. Seguindo em frente, muita coisa se avançou, obviamente, desde Estocolmo 72. 20 anos mais tarde, tá? Será realizada no Rio de Janeiro a Rio 92. Bom, a Rio 92, como o próprio nome diz, né, foi realizada aqui no Rio de Janeiro, também ficou conhecida como Eco 92 ou Cúpula dos Povos, como foi denominada, né, já que várias pessoas puderam falar também nessa conferência, demonstrar críticas e fazer, demonstrar seus pontos de vista, né, fazendo estudos, etc., demonstrando aqui na Rio 92, beleza? Qual foi o objetivo dela? O objetivo dela foi mais específico, voltada para a questão dos impactos ambientais diretos, ok? Então, como é que a gente pode diminuir,
né, os impactos ambientais, né? Então, foram os principais pontos da Rio 92. Bom, nós tivemos a convenção sobre a biodiversidade, né, e também sobre as mudanças climáticas, que foram as duas coisas que mais chamaram a atenção dentro dessa conferência, apesar de outras coisas terem sido tratadas. Mas, sobre a biodiversidade, buscou-se o quê? Políticas capazes de tentar frear, né, a destruição da fauna e da flora, a perda da biodiversidade, né, da diversidade de vida, de espécies, tentando preservar e diminuir o alto índice de extinções, né, que existem no mundo, né? Então, ficaram concentradas principalmente nas florestas tropicais, inclusive equatoriais também, como é o caso da floresta amazônica, até por isso que foi realizada também aqui no Rio de Janeiro, né, já que nós temos a floresta amazônica, que é de longe a maior floresta em extensão territorial e também em biodiversidade, espécies endêmicas, inclusive é considerada uma hotspot, né? Esse conceito a gente vai ver mais à frente, quando a gente falar de unidades de conservação, ok? Então, foi também declarado o princípio relativo às florestas para preservação, um uso mais sustentável, para tentar frear, né, até a questão da devastação, o desmatamento dentro das florestas, que acabam sendo vistas pela indústria madeireira como uma fonte inesgotável de recursos, ok? Bom, além da Convenção sobre Biodiversidade, nós tivemos também a Convenção de Mudanças Climáticas. Isso. Como assim mudanças climáticas? Simples. Com alterações, né, no meio ambiente, esses impactos ambientais acabam ocasionando mudanças climáticas, como, por exemplo, a elevação do efeito estufa, que vai gerar um aquecimento global, tudo isso relacionado ao quê? A queima de combustíveis fósseis, né, como petróleo, gás, o carvão mineral, que acabam gerando, né, aquelas fumaças intermitentes, né, que saem das chaminés, das fábricas e das descargas de carros, né, que acabam gerando ali o gás carbônico, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido e outros tipos de gases nocivos, né, e que acabam aumentando também a questão do efeito estufa. Beleza? Muito bom. Então, nessa Convenção do Clima, o que foi tratado? Simples. Estabeleceu-se medidas para diminuir a emissão, né, de poluentes causadores do efeito estufa e do aquecimento global. Então, foram várias coisas faladas, acordos tratados entre os países que participaram, obviamente, para saber como é que eles podiam diminuir a emissão desses gases, como queimar menos petróleo, ou carvão, ou gás, né, já que são as matrizes energéticas mais utilizadas no mundo inteiro. Bem, inclusive vai ser criado, né, como reflexo, na verdade, né, da Rio 92, na verdade vai ser assinado em 1997 no Japão, mais precisamente na cidade de Kyoto, ok? Vai ser assinado um protocolo, um acordo entre vários países, com exatamente o nome do local onde foi assinado. Então vai ser chamado de Protocolo de Kyoto, ok? Nesse acordo, os países estavam se comprometendo ali em tomar políticas, né, para diminuir a emissão de gases poluentes, obviamente, que agravam o efeito estufa e o aquecimento global, ok? Mas teve um probleminha muito sério, né, no protocolo de Kyoto. Por quê? A China e os Estados Unidos não assinaram o acordo, porque iria comprometer justamente o crescimento econômico desses países. Então um ficou empurrando para o outro. Se a China assinar, eu assino. A China não assinou, os Estados Unidos também não vai assinar, os Estados Unidos não assinou, então a China também não vai. E ficou nesse impasse. Então o que aconteceu, na verdade, com o protocolo de Kyoto? Foi uma mera formalidade, né? Por quê? Simples. O maior emissor de poluentes, ok,
do mundo, não foi à toa que eu coloquei aqui no início da nossa aula, né, é a China, nos dias atuais. Obviamente, naquela época era o segundo, mas hoje, nos dias atuais, é o maior poluidor atmosférico do mundo. E o segundo, quem? Obviamente, os Estados Unidos da América. Então, você tem aí a maior porcentagem, ok, de emissão de gases poluentes, que não, obviamente, que não participaram do protocolo, o que faz com que outros países também, então vocês não vão fazer, também não vou fazer. Por que eu vou diminuir a questão econômica, menor produção, menor gasto, mais investimentos, muito mais dinheiro que eu vou ter que gastar para desenvolver novas tecnologias que são caras, enquanto todo mundo vai continuar utilizando as mesmas antigas matrizes energéticas para produzir e não vão diminuir as emissões. Então, todo mundo assinou ali e tudo mais, mas o fim prático foi, como em tudo que começa a atravessar a questão econômica, foi levado a zero, não foi utilizado. Ok? Então, além para a gente terminar aqui com a Rio 92, nós tivemos a conferência de biodiversidade, conferência de mudanças climáticas e um terceiro ponto que foi muito importante, foi chamado de Agenda 21. Essa Agenda 21 porque está relacionada a um plano de ação, ok? Para a implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável no mundo durante o século 21, ok? O século que nós estamos agora. Então, o que eu posso dizer para você é que várias metas estavam programadas até 2015, ou seja, o ano que vem, e muitas delas não foram colocadas em ação, ok? Simples, por quê? Fica embarreirado por questões econômicas. Ninguém quer diminuir os seus ganhos para preservar o meio ambiente. Então, a Agenda 21 também foi um total fiasco, ok? Essa foi a Rio 92, beleza? Pessoal, a gente vai dar mais um intervalozinho, ok? Daqui a pouco, no próximo bloco, nós voltamos com mais conferências da ONU para você entender bem o meio ambiente, beleza? Valeu!